meu Deus, cante, igreja, comigo. Estiver em mim, e se eu estiver na palavra de meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vidas e que nos traz a perfeição. E diz assim a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vidas e que nos traz a perfeição. Chegamos, Senhor, o melhor momento desta reunião, deste culto. Estamos aqui para nos alimentarmos da boa doutrina da Tua palavra, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, que a minha sabedoria, os meus gestos, a minha suficiência venha de Ti, Senhor. Fala às Tuas ovelhas. É em Teu nome que eu te oro, em nome de Jesus. Povo de Deus, diga amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu maestro. Filhos de Deus, santos, que foram libertos das trevas e transportados para a luz. Você pode dizer amém? Hoje, nós vamos avançar um pouco mais daquele livreto, eu não estou com ele aqui, deixei lá na minha sala, sobre um livreto que diz A Desgraça da Graça. A gente já estávamos na página 11, hoje estamos indo para a página 12, tá bom? E eu coloquei aí logo de começo, página 12, dê um enter, por favor. Acho que a minha esposa colocou. Eles escreveram assim na página 12. O sacrifício devia ter aberto aspas aí, esqueceram. O sacrifício é a menor distância entre o querer e o realizar. É ele, o sacrifício, que caracteriza a fé sobrenatural, conforme nos ensinam as Escrituras. Então, as pessoas que não conhecem a graça, não é? E diz que a graça é uma desgraça, declara uma frase como essa, dizendo que o sacrifício é a menor distância entre o querer e o realizar. Ou seja, você quer alguma coisa, quer encurtar isso, quer fazer isso acontecer rápido, faça sacrifício. Pague o preço. Gente, olha, quando se fala em pagar o preço, chegou me arrepio todinho esse negócio. Me dá uma angústia em falar assim, paga o preço. Meu Deus. Sabe, quando eu lembro as palavras de Paulo em Romanos, no capítulo 38, Romanos capítulo 8, versículo 32, Paulo diz assim, olha, se Deus deu o seu Filho, será que com Ele também não nos dará todas as coisas graciosamente? E alguém tem a coragem de dizer assim, se você quer alguma coisa de Deus, tem que sacrificar. E eu tenho pedido aos irmãos, aos internautas, que como nós estamos no sexto culto, na sexta mensagem, eu não posso estar muito voltando, explicando coisas que a igreja já está caminhando. Então, eu aconselho a você entrar no nosso site, não é?
cristovivefortaleza.com e vê a série de mensagens, bem rapidinho lá, nós estamos na sexta, você vê as 5, olha, é um raciocínio tremendo. Então, a pessoa que não tem conhecimento diz, para realizar, entre o querer e o realizar, tem que sacrificar. Volta, por favor, olha o que Paulo diz a Filipenses, porque é Deus que efetua o querer e o realizar, não é sacrifício, que faz isso ser rápido, não é? Pode dar ente. Quem tem os olhos e a mente iluminada, sabe separar bem as coisas, irmãos. Quem tem os olhos e a mente bem iluminada. A fé não é de todos, nós sabemos disso. Falo a fé que nos faz crer que não estamos em trevas. Porque existe fé natural, não é? Mas a fé dos eleitos, a fé que teve Abraão, essa fé não é de todos. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Veja que diz o apóstolo Paulo, é Deus quem efetua o querer e o realizar. Alguém às vezes, por ignorância, diz assim, pastor, quer dizer que quando eu faço mal, também é Deus que realiza esse querer? Não é? Se Deus efetua o querer e o realizar, então quando eu faço um mal, é Deus que efetua esse mal em mim, para que eu seja mal? Quem não é ignorante e não conhece a palavra da graça, pensa assim. Mas quem tem olhos iluminados e a mente iluminada, sabe separar bem as coisas. Bem mesmo. E nós vamos ver isso aqui. Veja o que Paulo diz a Timóteo, em 1 de Timóteo, no capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 5. Ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Esse negócio de cauterizar, irmãos, a palavra cauterizar significa, eu trazendo numa linguagem popular, chama-se criar calo. Criar calo, sabe daquela pessoa que mente tanto, repete tanto uma mentira, que ela passa a acreditar naquela mentira, ela mesmo passa a acreditar, ela repete tanto a mentira, eu expliquei aqui, é como alguém que na adolescência, e para dizer que é bom na escola, e diz, olha, eu fui para Nova York com meu pai, conta a história que fez um passeio para Nova York, quando criança, só para dizer na escolinha que as férias foram maravilhosas, e começa a contar aquilo todo ano, quando chega com 30, 40, ele acredita que foi a Nova York. Ele diz, rapaz, eu fui a Nova York, mas eu não tenho uma foto de lá. Chama-se cauterizar. Aí Paulo diz, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a própria consciência. Então eles ensinam esses erros há tanto tempo que eles acreditam piamente que para conseguir qualquer coisa tem que pagar o preço. O versículo 3, ele diz que proíbem o casamento e exige abstinência do alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quanto conhece plenamente a verdade. Olha, irmãos, você conhece aí, né, a mãe das meretrizes, que proíbe o casamento e criou a doutrina do celibato. Não preciso nem falar de que igreja eu estou falando. E agora, eu dei um testemunho aí, umas 3, 4 mensagens atrás, de um pastor de uma determinada igreja, eu chamo de seita, que o líder disse, olha, a partir de agora você quer ser pastor dessa igreja, a partir de agora você sabe que você está casando com a igreja. O que é seu é da igreja, o que é da igreja diz ele que disse que é seu, que não é. E a primeira coisa que ele disse, a partir de agora vocês não podem mais ter filhos. Não pode engravidar ninguém. E levaram 35 pastores para fazer uma cirurgia de vasectomia. Outra palavra que eu não consigo falar. Bom, e ele disse que fez. A sorte dele, pastor Paulo, é que ele já tinha um filho. Mas só tem esse único filho. E passou sei quantos anos na igreja, nem criou os filhos, quem criou foram os obreiros. Olha o que eles criam, abstinência, proíbe casamento, proíbe ter filhos. Eles criam as coisas e as pessoas acreditam e vão fundo. Paulo disse, olha, isso vai acontecer, proíbe os alimentos.
Não pode comer porco, não pode comer sangue, não pode isso, tem que jejuar, tem que proíbe os alimentos. Não só alimento, um bocado de coisa. Que Paulo diz, quando é recebido com ação de graça, tudo pode. Né? Tem gente, meu irmão, que não sei não. Bom, versículo 4. Pois tudo que Deus criou é o quê, gente? Pois tudo que Deus criou é o quê? É bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Nada é proibido, meu irmão. Oxe. Sabe? É engraçado isso, eu até brinco. Eles são, não, porque isso é do diabo, porque aquilo é do diabo, porque aquilo é do candomblé. Se alguém chegar lá com um bocado de dinheiro, foi lá, veio lá do candomblé, eles não estão vendo é nada, né? Venha para cá que você é santo. Por dinheiro, né, isso? Fazemos qualquer negócio. Paulo diz, olha, fique atento, saiba separar bem as coisas. No capítulo 4 ainda, no versículo 14, ele continua dizendo assim, desculpa, voltando, versículo 6, volte, o 6, 3, 4, 6, é isso. Expondo essas coisas aos irmãos, ele falando a Timóteo, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com o quê? Com as palavras da fé e da boa, diga boa doutrina que tens seguido. Então, quando você segue uma boa doutrina, você consegue separar bem as coisas. Pastor, quando Deus, a palavra diz, é Ele quem efetua o querer e o realizar. Quando eu faço mal, é Ele que efetua em mim? Continuando. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Versículo 16. Tem cuidado de quê? De ti mesmo, cuida de ti e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Quem não conhece a graça de Deus, diz assim, olha, está vendo? Paulo está mandando Timóteo salvar o povo. Rapaz, todos nós sabemos que quem salva é o sangue de Jesus, e é Jesus. Timóteo não poderia salvar ninguém. Aí Paulo diz, salvarás a ti mesmo. Timóteo pode se salvar? Você sabe que não pode. Então, o que é que Paulo está se referindo? Salvar dessas loucuras, dessas doutrinas que ele chama que não é sã. É que está assim empestado de doutrina que não é sã. Paulo diz, cuida de ti, cuide-se também da doutrina. E a doutrina nos faz pender para o Espírito e viver por fé, irmãos. A boa doutrina nos faz ser espiritual e viver por fé no Espírito. Não nos faz tender para a carne. E quem não tem essa doutrina, o que faz é confiar na carne. Confia no seu jejum, confia no seu joelho de oração em terra, confia porque é dizimista fiel, confia porque é evangelista, confia porque é o pastor presidente das igrejas. Começa a confiar na sua força. Paulo diz, quem não tem essa doutrina, daqui a pouco começa a criar coisa. Olha o que ele diz em Romanos, no capítulo 8, o versículo 5, ao versículo 8, ele diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, dá para onde, igreja? Para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Versículo 7, por isso, o pendor da carne, ele diz, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Olhe para mim que eu vou concluir daqui a pouco. A pergunta é, pastor, se Deus efetua o querer e o realizar, deixa o Roberto ali. Se Deus efetua o querer e o realizar,
ele efetua em nós o desejo de fazer coisa ruim ou errada? Deixa essa sua pergunta na sua mente. A própria palavra diz, segundo a sua boa vontade. Ele realiza em nós, os espirituais, boa vontade. Mas aqueles que tendem para a carne, que confiam na carne, o que acontece? O versículo 9, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Como é que Paulo diz? Vós, porém, não estáis na carne, mas aonde? No Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo aqui, diga amém. Agora, tem muita gente acreditando que não tem o Espírito de Deus. Gente, se não tem o Espírito de Deus, a palavra está dizendo que esse tal não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Então, quem tende para a carne é inimigo de Deus. Quem tende para o Espírito é amigo de Deus. Olhe, siga esse meu raciocínio. Por isso que há muita gente treme quando lê esse versículo, porque acha que não é batizado com o Espírito Santo, porque estão nas obras da carne, e as obras da carne causam mal, irmãos. Paulo, por exemplo, ele era mestre na carne, ele conhecia o que estava falando. Ele era mestre, dizia assim, olha, essas coisas de confiar na carne é perigosa. Cega a visão espiritual, e você começa a colher dela, e você começa a fazer coisa por cegueira. A Bíblia diz que eles são zelosos, mas não com entendimento. Fazem coisas absurdas. Olha quantas pessoas vendem a casa inteira, pegam o dinheiro e dão na igreja, é para Deus, sem entendimento. Olha só o que Paulo diz, como ele era mestre em conhecer o que ele estava falando, que a lei é obra da carne. Olha o que ele diz. Filipenses no capítulo 3, versículo 2 em diante. Eu vou ler com calma para vocês verem que ele é sabedoria só recebendo do ressuscitado. Ele diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos os da falsa circuncisão, ou seja, da lei. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Lembra que a gente falou isso? Nós confiamos em Jesus, nós não confiamos na nossa carne. Nós esperamos de Jesus, com paciência esperamos, eles não esperam não. Ora a Deus, as coisas não estão boas, ora de novo, não continua, já sei, está faltando um jejuar, está faltando pagar o preço. Rapaz, já orei, já fui para o culto de oração, já participei de corrente, já participei de seu carro. Aí alguém diz assim, mulher, porque tu não jejuasse ainda. Eu jejuei outro dia, quantos dias? Um dia, oxi, isso é fraco, o que tu queres? Tu quer o quê? Não, eu queria arrumar um namorado, queria casar. Pensa que para casar tá fácil, é? Para casar hoje está difícil, menino. Aí é mesmo, é. Em vez de mandar a menina se arrumar, né, passar uma chapinha, né, botar um batom, né, colocar um bom brinco, não, manda jejuar. Aí a pobre começa a jejuar, fica magra, feia, esquelética, aí que não arruma namorado. Desculpe, meus irmãos que estão pela internet, porque para nós é uma coisa tão louca isso. Então ele diz assim, não está conseguindo não? É só jejuar que você vai conseguir. É uma coisa que a gente não entende. Ele diz, acautelai-vos. Nós confiamos em Jesus, versículo 4, ele diz, bem, olha irmãos, Paulo dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne. Eu poderia confiar, sabe por quê? Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ainda muito mais eu. Porque eu fui circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, eu era dos mais radicais, fariseu. Quanto à lei, eu era daquele radical, não podia nem... Está errado. Versículo 6. Quanto ao zelo, olha, ele era da lei, além de ele ser fariseu, ele era zeloso, irmãos.
ao ponto de ordenar, mata o Estevão. O pobre do Estevão, estou vendo o céu aberto, ele, o quê? Mata. Me dá carta que eu vou buscar esse, quem dizer que é crente eu mando prender. Zeloso, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele era cego, eu era irrepreensível, ninguém podia dizer nada contra mim, porque eu andava na linha. Mas, oh glória a Deus, mas o que para mim era lucro, eu descobri que era pura perda. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento, de conhecer a graça. Por amor do qual perdi todas essas coisas carnais e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso aí é carnalidade, isso é besterol, é perder tempo, é cegar, é cegueira espiritual. Versículo 9 ele diz, para ser achado nele, não tendo justiça própria, olha aí, que procede da onde? Da lei. Então todos aqueles que praticam sacrifícios, que paga o preço, que jejua muito, que ora muito, eles acham que tem a justiça própria. Foi isso que aconteceu com os judeus. A Bíblia diz que a lei ela foi acrescentada, não era projeto de Deus para nós, ela foi acrescentada. E os judeus descobriram que a lei dizia, olha, se você pecar durante o ano, no final do ano você traz uma ovelha sem mancha, sacrificou, o pecado está perdoado. É mesmo, é? Oxe, quer dizer que eu posso... Aí eu trazendo... Agora, se o pecado for muito, tem que ser um bezerro. É mesmo, eu tenho uma fazenda, menino. Só o filé, ó. Se é assim, eu tenho uma fazenda. Começaram a, sabe, ficar ousado no erro. Começaram a confiar na carne. Qualquer problema, eu levo o sacrifício. Acabou-se, aí começou a ser mal, eles foram acrescentar. Então, quem é guiado por isso, fica desse jeito. Paulo diz que a lei suscita ira. Você fica raivoso, irmão. Quer cobrar das pessoas. Olha, cuidado, eu sou santo, você tem que ser santo. Pai, não vai mandar um raio. Pai, tu não vai mandar um raio em cima desse daí, não? Tem gente que pede a Deus para tirar a vida dos outros, irmãos. Porque se acha justo. Eu vou orar para Deus fechar as portas. Olha, começa a mandar em Deus. Você sabe com quem você está falando? Olha, isso aqui é muita unção, viu? Vou falar com Deus, depois não vendo meus pés chorando, não. Olha, chega nesse ponto, se achar o bambambam, o dono da coisa. Paulo disse, ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada onde? Na fé. Tremendo isso. Tremendo. Então, quando a pessoa confia na carne, nas obras da lei, fazendo sacrifício, achando que pode alcançar o que deseja, está fazendo a vontade de Deus, porque não ouve a Deus. Veja só o que eu estou dizendo. Pastor, quer dizer que quando a gente erra, faz a coisa errada, é Deus? Sim. Mas não porque Deus é mau, é porque Ele consumou tudo, a obra está perfeita. Vai por aqui, cara. Se você for por aqui, está tudo tranquilo. A minha vontade é essa. O Senhor diz, a minha vontade, já está aqui a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Anda pelo caminho da santidade. Agora, se tu andar pelo caminho do erro, a minha vontade para quem anda pelo erro é peia. Desculpa a linguagem, fula. Quem anda pelo caminho do erro, a minha vontade se cumpre nele. É porta fechada, casamento destruído, é doenças. Aliás, ele efetua ou não efetua o querer o realizar? Com certeza, irmãos. Ele é o controlador de tudo. Ele está no comando de todas as coisas.
Se anda no espírito, vida. Se anda na carne, luta, angústia e tudo o que você imagina. Mas não é o sacrifício que efetua e realiza os querer, não. Pastor, como é que se explica isso? Olha só, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, olha o que Paulo diz, a graça de Deus diz, é para quem tem conhecimento. Capítulo 2, versículo 9 ao 12, diz assim. Vamos ler junto? Ora, o aparecimento, poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano de injustiça ao que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Salvo não é da vida eterna não, irmão, é salvo dessas loucuras aí. Olha, ele diz, continua dizendo, versículo 11, é por esse motivo, por não acreditar na verdade, é por este motivo mesmo, é por este motivo, pois, que Deus, é Deus que lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Irmãos, é fé. Não, que fé o quê? Esse negócio tem que pagar o preço. Ah, é? Então Deus... Aí a pessoa paga o preço. Veja como é as coisas, o que Paulo quis dizer aí. A pessoa não quer viver na fé da verdade, aí paga o preço. Aí Deus, rapaz, então eu vou liberar. E libera a bênção. Aí pronto, a pessoa acredita que a bênção vem através disso. Irmãos, e tudo que quer, vai por aí. Daqui a pouco ele está num labirinto sem saída. Começa a jejuar, começa a jejuar num dia, depois é 2, depois chega a 40, quer passar de Jesus e fica loucura e não sabe o que fazer, porque pensa que é por aí. É Deus que lhe envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados. Olha, quem que julga? A palavra. Serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Jesus disse uma vez, eu não vos julgo, a minha palavra é que vos julga. Se você anda pelo erro, vai sofrer dano do erro. Se você anda pelo caminho certo, vai ter benefício do caminho certo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. É isso que Paulo está dizendo. A obra está perfeita, ela foi concluída. Ele é o autor e consumador de tudo. Ele começou e consumou tudo, irmãos. Mas a página 13, então você vê que é Deus que efetua. Tudo, se você anda pela luz, luz. Anda pelas trevas, trevas. Quem está na luz, agrada a Deus. Quem está é filho de Deus. Eu já expliquei isso nos outros cultos. Éramos, por natureza, filhos da ira. Vivíamos nas trevas. A luz veio a nós pela palavra da graça. Então, mas a página 13, que eu não estou aqui, diz o seguinte, olha só. Eles, para dar crédito sobre o sacrifício, ele diz assim, isso é a história deles, né? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava justamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras, isto é, por meio de sacrifício, que a fé se consumou. Veja só, pega a palavra sem conhecimento e mostra, quem escreveu isso foi Tiago. Capítulo 2, do versículo 21 a 24. Se você for conferir, você está lá. Tiago dizendo assim, olha, o nosso pai Abraão provou que a sua fé era santa. A prova que Abraão tinha fé foi quando ele ia sacrificar o filho. Irmãos, e aqui está algo que a graça de Deus faz uma diferença. Quem não conhece o pastor Paulo, não sabe separar os pactos. A quem foi dado o pacto da graça foi dado ao apóstolo Paulo. Tiago, João, Judas, Pedro, não conhecia essa palavra. Olha qual era a ordem, isso aqui eu vou continuar domingo, olha qual era a ordem das coisas. Eles não sabem o que Tiago, João não era da graça. Olha o que diz o próprio Jesus em Mateus, no capítulo 10, versículo 5. Uma vez Jesus deu uma ordem a eles, olha a ordem que Jesus deu a eles. A estes 12, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Qual foi a instrução, igreja?
não vá aos gentios. Quem não é gentil aqui, levante a mão. Quem é gentil, diga amém. Amém. Muito gentileza vocês têm, né? Educado, né? É não. Gentil, é porque tem pessoas que não sabem, né? Pensa que gentil vem de gentileza. Gentil é aquele que não tem sangue israelita, judeu, tá bom? Então Paulo disse assim, Deus disse assim, o Senhor Jesus disse, olha, não vão aos gentios. Não tome rumo aos gentios. Por que Jesus disse isso, irmãos? É porque eles tinham um evangelho, que eu já ensinei aqui, o evangelho da circuncisão. Mas para nós, os gentios, o evangelho nosso é o evangelho da incircuncisão, o da graça que foi dada a Paulo. Tiago escreveu algo que nem ele mesmo sabia, não conhecia a graça, e eu vou lhe mostrar aqui. Tiago não conhecia o pacto da graça. Veja só o que aconteceu em Atos, no capítulo 21, irmãos. Olha só. Isso aqui é engraçado, viu, pastor Paulo? É bom depois a gente conversar, se você não sabia. Atos 21, versículo 17. Paulo fez a missão, a segunda viagem missionária, ou a segunda, terceira, não lembro. E ele voltou, pela uma revelação, e ele voltou para Jerusalém, todo feliz da vida, para dizer o que Deus estava fazendo entre os gentios. E ele chegou lá todo empolgado, e aí se reuniu a cúpula, olha o que aconteceu. Tendo nós chegado a Jerusalém, isso é Lucas escrevendo, né? Chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, os irmãos de Jerusalém. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com quem? Logo com quem, mas? Foi encontrar com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Irmãos, era a chefia da igreja. Olha só, a cúpula. E chegou Paulo todo alegre. Versículo 19. E tendo-os saudados, né? Imagina Paulo chegando, graça e paz. Tiago dizendo assim, Pai do Senhor. Aí Paulo, graça e paz. Ele, paz. Imagina, né? Tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Disse, rapaz, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa. Eles crêem. Eu cheguei lá em Coríntios e olhei lá, tinha um bocado de deuses. Eu encontrei lá um altar que tinha assim, ao Deus desconhecido. E eu cheguei no aerópago e disse assim, olha, ateniense, nem Atenas, né? Foi em Atenas. Cidadão ateniense, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas eu vi que tem um altar ali do Deus desconhecido. Aí os caras, é esse Deus que eu vos anuncio. E quando começou a anunciar o povo, aí Paulo dizia, o povo creu. Gente, pelo amor de Deus, Paulo começou a dizer minuciosamente. Tiago, ouvindo, deu glória a Deus e disseram, eles disseram assim, glória a Deus, quer dizer que a graça chegou lá, quer dizer que eles acreditaram na graça, acreditaram na predestinação, na eleição. Veja o que ele disse o contrário, veja só. Ouvindo, deram glória a Deus e disseram, olha o que disseram, veio logo com um balde d'água. Bem vê, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus e creram no evangelho, e todos são o quê? Zelosos da lei. Tiago era zeloso da lei com essa turma. Não conhecia a graça, gente. Aí o povo quer viver a graça escutando o que Tiago diz, Pedro diz. É, Pedro? Irmãos, isso aqui é um divisor de água. Nós temos um apóstolo, chamamos o apóstolo Paulo. Pastor, e o senhor não gosta do Tiago? O que é isso? Eu amo. Eu só quero dizer que se você não estiver na luz, você está na treva. Se você está na lei, você está debaixo de maldição, irmão. Aí começa a confiar na carne e começa a achar que o sacrifício é que efetua o querer e o realizar. Não tem um Deus soberano que efetua em nós o querer e o realizar. É Ele que colocou a boa vontade em nós, irmãos. Isso é tremendo, pastor Paulo. Eles disseram, olha, são todos zelosos da lei. Versículo 21, olha, pasme.
Olha, tome susto. Olha o que Tiago disse. E foram informados ao teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não deve circundar os seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Rapaz, eles souberam que Paulo andava pelo mundo dizendo assim, olha, isso aqui é para os gentios. Isso aqui é para os gentios. O gentio não tem que batizar, o gentio não tem que fazer essas coisas. Agora, se eu fosse vocês, eu deixava de fazer isso, porque eu também fui zeloso, mas eu larguei tudo, joguei tudo fora para andar aqui, que a graça é tremenda. Os judeus não eram obrigados a fazer, mas Paulo viu que era tão maravilhosa, que disse, sai daí, gente. Visto que ele disse assim, eu faço de tudo para salvar alguns dos meus. Faço de tudo para trazer eles para o meu time. Tiago não conhecia, irmãos, nada sobre a fé de Abraão, para dizer que Abraão provou através do sacrifício. Olha o que Paulo fala de Abraão. Paulo conhecia, olha o que Paulo fala. Romanos capítulo 4, versículo 1 ao 4. Paulo diz, que diremos, pois? Tiago disse que Abraão alcançou as coisas porque ia sacrificar Isaque. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Olha como Paulo era duro. Porque se Abraão for justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3. Pois que diz a Escritura? O que é que a Escritura diz? Abraão creu em Deus, e é isso, não o sacrifício do filho. O crer em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Quando Abraão creu em Deus, irmãos, eu vou fazer uma mensagem sobre essa história, esse crer aí é profundo. Eu tenho tempo para explicar um pouco. Olha, Abraão, quando apareceu na Mesopotâmia, na sua época, o mundo de então, o meu pastor ali sabe disso, que ele deve ter dado essa cadeira também. O mundo então, ele era todo, como é a palavra? Politeísta. Gente, toda aquela nação tinha vários deuses. O pai de Abraão, ele era construtor de deuses, ele fazia imagem. E Abraão aparece dizendo assim, olha gente, Abraão foi o único homem daquela época pregando o monoteísmo. Só há um Deus. Não existem vários deuses, só há um Deus, ele dizia. E esse Deus, o único e soberano, foi que criou todas as coisas. Através da sua palavra, ele fez as coisas existirem. Ele creu nisso, irmãos. E pregava esse ideal, acreditava nesse ideal. Isso chama-se fé. Por que fé? Paulo descreve a fé no capítulo 11 de Hebreus, o versículo 1, quando ele diz assim, a fé é certeza de coisas que se espera. Abraão acreditou numa voz que diz, tu vais ser pai de uma grande nação, em ti serão abençoados os povos. Ele creu nisso. Ele tinha certeza dessas coisas. E a fé, ela é composta. A fé é certeza de coisas que se espera, e a segunda parte é convicção de fato que não se viu e nem se vira. Principalmente que não se viu, porque Abraão disse, Deus é único. E Deus, pela sua palavra, disse, haja luz e houve luz. Ele falou de algo que era novo naquela época. E isso foi imputado como justiça, irmãos. Ele creu que Deus criou todas as coisas. Paulo disse em Hebreus que Jesus falou que Jesus é o autor e consumador da fé. Foi ele que idealizou na mente de Abraão que Deus criara tudo. Jesus chegou a dizer assim, Abraão viu os meus dias e se alegrou nele. Quer dizer que Abraão, pela fé, viu Jesus nos dando vida outra vez. Isso é a fé. Certeza de coisas que se espera
e convicção de fato que não se viu. E a única mistério que fala dessa fé verdadeira chama-se o ministério da graça de Deus, Igreja Evangélica Cristo Vive. Por quê, pastor? Por que você defende tudo isso? Por que o senhor defende tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Porque nós cremos que a nossa salvação não se perde. Olha, é certeza de fato. É um fato que Jesus diz assim: das minhas mãos ninguém arrebata. A gente acredita nisso, acabou. Rapaz, cuidado que o diabo, Jesus destruiu. A gente crê nisso. Eles não. A gente crê que tudo nos vem por amor. Nós não temos que pagar preço para conseguir as coisas. Eles não, eles acreditam que tem que pagar. Dizem que tem fé, mas não tem, não conhece. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou de fato. Nós acreditamos que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós acreditamos que o pecado de Adão foi retirado de nós. Isso chama-se fé, crer em coisas que não tem como provar. Essa é a diferença. Paulo diz assim, no versículo 4 aí, ele diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se Deus justificasse Abraão, porque Abraão ia matar o seu filho, então Deus não estava fazendo nada, estava só pagando aquilo que Abraão disse: não matei meu filho, aí tu vai me dar o quê? Eu tenho que receber. Não foi isso. Tiago estava totalmente equivocado. Em Romanos, no capítulo 4, o versículo 13 em diante, meu maestro, me ajude. Versículo 5, desculpe. Versículo 5 ainda, Romanos 4, 5 diz assim: mas ao que não trabalha, porém crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. No versículo 13, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Que promessa, pastor? Deus fez uma promessa a Abraão, gente. Qual foi a promessa? Versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus. Qual foi? Creu em Deus, e isso dele crer em Deus, que foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, olha a promessa. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os irmãos da Igreja Evangélica Cristo Vive de Fortaleza. A Escritura falava isso. Deus pré-anunciou o que, irmão? A quem? Olha, esse evangelho que eu e você hoje escuta, o evangelho da graça, foi pré-anunciado a Abraão, irmãos. A lei veio como um aditivo, sabe? Quem conhece de contrato sabe o que eu estou dizendo. O contrato está feito, ih, rapaz, tem uma falhinha aqui, vamos botar um aditivo. A lei só foi para isso. O evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Quando disse a Abraão, ele vai falar: em ti serão benditas todos. Estamos aqui contando a história. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem é da fé, diga a glória a Deus. Tu és abençoado com o crente Abraão, irmãos, e é herdeiro como Abraão. E Abraão herdou coisa, viu, meu irmão? O velho morreu riquíssimo, tinha de tudo, uma velhice maravilhosa. Eu recebo isso na minha vida, eu recebo.
Versículo 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, não vive como Abraão, estão, rapaz, não sei, eu estou dizendo isso não. Você que está pela internet. Não é eu que estou dizendo não. Todos, nenhum, sobra um. Pois quanto estão da obra da lei, pagando o preço, sacrificando, achando que as coisas estão debaixo de maldição. A bênção não é completa, irmão, sempre falta algo. Hoje paga um preço, consegue, amanhã, e agora, meu Deus, por isso que esses falsos pastores estão roubando o povo, porque inventam as correntes. Sexta-feira, corrente dos empresários, aí terminou, olha, chama, vem cá, tu chegasse aqui, tu vendia o quê? Vendia pipoca, e agora? Quantas carroças de pipoca tu tinha? Tinha uma, aí quanto tu tem agora? Agora tem um 10. Palma para Jesus. E você era o quê? Não, eu era borracheiro. E agora? Não, agora tem 2 borracharias. Palma para Jesus. Tá vendo o jeito que conseguiram a bênção? Agora nós vamos fazer para melhorar. Agora vai ser 30 sexta-feira. Porque com 7 sexta-feira, o cara tinha uma carrocinha de pipoca. Agora tem 7. Esse outro era borracheiro. Agora tem uma borracharia. A gente achou o caminho das pedras. É só aumentar. Aí cada sexta-feira deu o seu tudo. Gente, outro dia eu parei o carro para ver. Meu maestro disse que eu quebro o negócio. Eu parei o carro para ver, irmãos. Bocado de gente, gravatado, gente assim, bem aparentado, com 2 mãos na cabeça. Desse jeito. 2 mãos na cabeça, desse jeito. E o falso mestre lá em cima dizia assim: diga, saia! Estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei, para praticá-la. Versículo 11. E é evidente, Paulo diz, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Nem pense nisso, porque o justo viverá pela fé que teve Abraão e você tem. A lei não procede de fé, irmão, mas aquele que observa os seus preceitos. Que preceitos? Que acredita no que ela quer dizer, por eles viverá. Versículo 13. Cristo, olha só, alguém tem dúvida disso? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Menino, será que a lei era ruim, hein? Aí tem gente que quer voltar. Pode ficar à vontade. Eu fui resgatado de lá, eu voltar para lá. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em meu lugar. No meu lugar ele aguentou tudo. Ai, foi esbofeteado, chicoteado, e a turma escarnecida. Em meu e seu lugar, para abolir a primeira aliança e colocar a verdadeira, aquela que foi anunciada a Abraão, rapaz. Abraão viu isso e se alegrou. Abraão viu. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado no madeiro? O nosso Deus, Jesus Cristo. Versículo 14, para encerrar. Ele fez tudo isso para quê? Para que a bênção que foi prometida a Abraão chegasse a nós, irmãos. Chegasse a mim, a você, gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Lembra? Aquele que não tem o Espírito de Deus não é dele. Quem não tem o Espírito de Deus desse jeito aí, irmãos, quem não tem essa fé de Abraão, ainda está em trevas. Curve a sua cabeça. Eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos desfrutar desse banquete, Senhor. Palavra viva e eficaz. Que ela seja guardada no nosso coração como um bom tesouro, um tesouro muito valioso, Senhor, para ser usada na hora que for necessário. Na verdade, Senhor, queremos guardá-la e desfrutá-la dela. Dai ordem aos teus anjos
para nos levar em paz para os nossos lares. Eu estou indo trabalhar, Senhor. Guarda-me a minha entrada e a minha saída. Eu coloco diante de Ti toda a minha vida. Em nome de Jesus, o povo liberto, diga amém. Assim seja. Assim disse o Senhor. Vamos ficar de pé.